Olá, pessoal. Bom domingo, boa semana. Estamos aqui começando a semana do dia 16 para o dia 22. Deixa eu ver aqui, 22, porque sábado que vem termina o dia 22 e no domingo que vem nós estaremos já começando quase a última semana do mês de junho. E o que é o mais importante que acontece essa semana no céu? Bom, não é só uma configuração, claro, não é só um evento. O céu é muito dinâmico, né? E nos apresenta um monte de coisas todas as semanas, aliás, a cada momento. Mas nós sabemos que está terminando o signo de Gêmeos, ou seja, que no dia 20 de junho, às 17h51, o Sol ingressa no signo de Câncer. Então, quarto signo do zodíaco, o signo que pertence ao elemento água, é regido pela Lua e tem qualidade cardial, ou seja, ela inicia a nova estação. Sabemos que no zodíaco são 12 meses, dividido em quatro, portanto, cada estação são as quatro estações do ano. Então, no hemisfério norte vai começar o verão, no hemisfério sul e começa o inverno para nós. Esse inverno é tão atípico, né, para quem, como eu, que foi criada na Itália, no norte da Itália, inclusive, lugar onde o verão é muito, muito quente e no inverno é mais frio, bem frio, às vezes com neve, e além de tudo, os dias e as noites é, são mais, as horas do dia no verão lá são mais longas e as horas da noite são mais curtas. E aqui acontece o contrário, apesar de nos encontrarmos exatamente no signo de Capricórnio, aqui na linha de São Paulo. Essa semana a Lua vai entrar na fase cheia exatamente no dia seguinte ao dia em que o Sol entra no, é, no que entra no dia, entra no signo, tá? No signo, e ela entra estando cheia no signo de Capricórnio, em oposição ao Sol de Câncer, ok? Então, esse eixo é muito importante para nós fazermos um grande, uma grande reflexão sobre os assuntos que são relativos à família, lar, famílias, os assuntos familiares e o assunto da nossa profissão, do nosso ganha-pão, tá? Vamos falar um pouquinho mais. A Lua está fora de curso em Escorpião no dia 17, né? Não esquecendo que nós estamos começando, portanto, a partir de amanhã. É, Escorpião rege os órgãos genitais e reprodutores no nosso corpo, né? Inclusive bexiga. No dia 19, ele estará em Sagitário. Sagitário rege as nádegas e os quadris e também o fígado. E em Capricórnio, no dia 21, que rege os joelhos, especialmente, às vezes o ombro também, as articulações de maneira geral. Então, nesses dias não é aconselhável começar algo novo, tomar decisões importantes, desculpem a garganta, mas a secura do ar aqui no inverno é muito comum, né? Então, é bom se, por exemplo, não tomar nenhuma decisão importante nos signos, né, no temas tratados que têm relação com o signo onde a Lua se encontra. Por exemplo, fazer aquisições de bens, assinar contratos, tratar assuntos relacionados com o signo nunca é aconselhável. Especialmente se tem, por exemplo, um evento público também não, porque público tem relação em astrologia mundial com a Lua, nosso satélite. E também, quando a gente faz alguma operação cirúrgica, sempre presta atenção nas partes do corpo, órgãos ou vísceras, governados pelo signo onde a Lua se encontra no trânsito. Tá? O período, porém, sempre é favorável quando não tem, a Lua está fora de curso, ou seja, quando a Lua não faz aspecto nenhum com nenhum outro planeta, é muito importante
porque pode fazer também alguma reflexão interior, tipo uma meditação, um momento de você pôr uma vela para o teu anjo da guarda, para depois recomeçar o teu dia. É, quais são as diferenças, quer dizer, as coisas novas que acontecem, né? Dessa semana. Além de tudo, nós temos Mercúrio e Vênus, que também ingressam em Câncer entre dia 17 e dia 18, mudam a energia disponível. De fato, após o stellium de Gêmeos, que aconteceu durante o mês de junho, que salientou muito o signo de ar, nós temos mais elementos no signo de água. A água tem relação com sentimentos, com emoções. E Câncer é um signo regido pela própria Lua, satélite da Terra. E ele vai focalizar os assuntos do lar, da família, convido as pessoas a se debruçarem sobre esses relacionamentos, que muitas vezes são kármicos no nosso mapa, aliás, na nossa vida. Né? Sempre os relacionamentos íntimos são os que mais pesam no nosso dia a dia. Geralmente, esse é um período também que coincide com o início das férias de julho, né? As festas juninas ou julinhas, né? Viagens com a família, tal. E no Brasil, especialmente no Sudeste, sentimos mais o período do frio do ano, período das sopinhas quentes, né? Ah, é hora de fazer as reuniões, fazer um queijo e vinho, né? Que faz muito bem na companhia das pessoas que a gente ama. Mas é possível que saliente também algum problema emocional, porque às vezes nesses períodos afloram de forma dolorosa as lembranças dos entes queridos que já foram embora para o outro plano. E aí a gente tem que salientar mais aquilo que nós temos e não aquilo que nós perdemos. Né? Se a gente olhar sempre o copo mais cheio, meio cheio, a gente vai perceber que cada vez nós podemos colocar mais coisas dentro desse copo. Sabe, uma vez me contaram uma história muito interessante que fala sobre isso exatamente, né? Um copo com umas pedras dentro. As pedras eram pedras grandes e elas enchiam completamente o copo. E aí o mestre perguntou para o discípulo: o que que você acha? Esse copo está cheio? E o discípulo falou: sim, o copo está cheio. Ok, as pedras grandes podem estar representando as ações que nós fazemos, mais visíveis aos olhos de todo mundo. Mas aí o mestre, ele colocou mais pedras menores do que aquelas primeiras, foi chacoalhou assim, e essas pedras menores foram se entremeando dentro das grandes e completaram o copo novamente. Lá foi o mestre perguntar novamente para o discípulo: então, você acha agora que o copo está cheio? Ah, sim, mestre, agora está cheio. E aí ele falou: olha, então essas são as ações menores que você faz no seu relacionamento com as pessoas, como você se comporta, como você pensa. Mas será que esse copo está cheio? Ah, sim, está cheio, sim, mestre. Aí o mestre pegou uma areia, fininha, 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 e colocou no copo e comentou: e agora, o que que você está achando? O copo está cheio? Puxa, mestre, agora sim, com essas pedras fininhas, realmente completou completamente o copo está cheio. Então, essas pedras fininhas representam seus pensamentos, suas pequenas ações que você não vê, suas pequenas atos de generosidade que você tem. Então, é muito importante que a gente, no nosso dia a dia, consigamos preencher o nosso dia exatamente como se fez com esse copo que o mestre ensinou, né? Então, emoções, sentimentos, tá? A gente tem que botar lá dentro das pequenas coisas, porque desse jeito nós vamos preencher o copo, vamos perceber que às vezes uma palavra de carinho, um beijo, até às vezes eu, por exemplo, recebo muito esses é, essas figurinhas, né? Não sei como é que chama, no WhatsApp, né? A gente fica recebendo bom dia, boa tarde, boa noite, tenha uma linda semana e tudo. Às vezes me aborrece, porque eu falo, gente, mas é tanta coisa que acontece hoje em dia, né? O nosso é, o fato de ter a facilidade da gente se comunicar também criou como é que eu poderia dizer,
uma vontade de falar com o outro, né, que antes às vezes era mais difícil. No entanto, a gente tem que agradecer a Deus de ter tanta gente que te manda um, um, uma mensagenzinha, um meme, uma coisa assim, te desejando bom dia, porque esse bom dia vai preencher o teu dia exatamente como fez essa pequena areia. Então faça isso com os outros também, tá? A lua em Capricórnio pode indicar uma vontade, um desejo de mudança profissional. Porém, não passa de um desejo, ou seja, não é uma possibilidade real, então às vezes é bom avançar em pé com o pé de chumbo, examine direitinho, porque quando a gente faz as mudanças de lua cheia, a gente faz as mudanças no afã de fazer as coisas, porque a nossa emoção com a lua cheia, ela aflora, mas ela fica mais exagerada, ela é mais difícil de controlar, então às vezes a gente tem arroubos. Uma outra coisa, Marte, que avança no signo de Touro, não somente fala dos assuntos financeiros, bens materiais, coisas que você tem que resolver. Então, aproveite esse Marte no signo de Touro e vai examinar como é que está a minha vida nesse campo. Eu me sinto seguro, não me sinto seguro, eu ganho o suficiente, não ganho o suficiente, complemente sua vida de maneira a você ficar tranquila. E uma coisa um pouquinho mais difícil especialmente para o signo de água, que é Netuno, que está a 29 graus de peixes. Esse grau é um grau chamado de anarético, é um grau difícil, todos os graus, mas o grau 29 é considerado um pouco mais difícil e pode causar decepções, tristezas, melancolias. Então, vamos estimular o lado religioso, o lado místico, o lado espiritual, porque é ele que vai nos fazer superar essa sensação, que é uma sensação, às vezes, de tristeza. Tá? É um aspecto importante entre Júpiter e Plutão também, essa semana, que indica a possibilidade de conclusões nos assuntos relativos à justiça, por exemplo, uma coisa que você estava até esperando, né? Completar, está esperando uma solução, está esperando. Então, é muito interessante isso. Então, se você está esperando uma resposta sobre alguma coisa, é interessante, porque é capaz desse Júpiter com Plutão, que focaliza os assuntos da justiça, também da política, tá? Acordos feitos entre os políticos, né? Você vê que já aconteceu o G7 na Itália, mas são essas conclusões. Pode dar até uma, uma luz nos assuntos da guerra e nos assuntos das guerras, né? Então, vamos pensar também nisso. Uma outra coisa também é transferir o foco, porque o foco ele sai de Gêmeos, Gêmeos tem muita relação com pequenas viagens, pequeno comércio, né? É, e entramos num período mais intimista, mais sentimental e mais emocional. Então, isso, em geral, é para todo mundo. Então, verifique no teu mapa aonde você tem o signo de câncer e como é que você se relaciona com seus familiares, qual é a sua relação com a sua família de origem, lugar onde você nasceu, né? Eu tenho sempre, quando eu entro em câncer, eu tenho muita saudade da Itália, porque é normal, é minha pátria mãe, é minha pátria biológica, se você pensar. Aqui no Brasil eu tenho uma mãe adotiva, tá? Que me recebeu sempre muito bem, mas de qualquer maneira sempre fica dentro no íntimo essa saudade daquela mãe que me criou, né? É isso. Eu desejo para vocês uma boa semana de intimidades, de relacionamentos familiares, de carinho. Especialmente, prestem atenção nas pessoas que sofrem mais do que vocês. Elas precisam de ajuda. Uma boa semana para todos e namastê.